Cleonice, estudante de pedagogia. Eu estou aqui para falar sobre o projeto integrador. O tema do projeto é Conhecendo Meu Bairro, Sua História, Sua Geografia. O objetivo é fazer com que futuros profissionais da educação possam exercer uma participação mais ativa dentro de um ambiente escolar. O projeto consiste, a princípio, em uma escolha de uma escola aqui do município aqui de Guararema, onde nós observamos, analisamos e incluímos fotos, relatos e vídeos. Porém, o projeto desse bimestre teve, né, um contratempo por conta da Covid-19. Por isso, as reuniões e as pesquisas foram através de aplicativos de mensagem e videochamadas. Nós fizemos uma videochamada com a professora Mariana, que atua aqui na rede municipal de Guararema, onde ela passou para o grupo os problemas encontrados dentro da sala de aula, que no caso foi do 5º ano, sobre a falta de interesse dos alunos nas matérias de História e Geografia. Por conta disso, nós, do grupo, montamos um plano de aula para abordar os pontos turísticos aqui da cidade. Sugerimos também passeios nos pontos turísticos aqui da cidade, para assim os alunos terem um interesse a mais sobre a história da cidade, do bairro em torno da escola, e o interesse sobre a história da cidade. Assim, nós sugerimos à professora também esse passeio e para isso enriquecer o interesse e o conhecimento dos alunos. Olá, eu sou a Lucélia e eu sou aluna do curso de Pedagogia da Univesp, do Polo de Guararema. E hoje eu tô aqui para falar da justificativa do projeto integrador, que tem o tema Conhecendo o Meu Bairro, Sua História e Sua Geografia. Para começar, eu queria falar um pouquinho da importância da educação, que é um direito de todos e através da educação a gente pode conseguir o nosso desenvolvimento econômico, social e cultural e ajudando assim a construir uma sociedade melhor. E para ajudar a construir uma visão e leitura do mundo, o ensino de história e de geografia, ele tem um papel central. E o papel central dele é construir uma consciência histórica e local dos homens, a construção da identidade e a capacidade de leitura das diversas formas de informação. Isso exige uma prática pedagógica que privilegie as diferenças existentes no próprio ambiente onde se vive, onde pode ser aplicados os contextos do dia a dia para ensinar temas específicos dessas matérias e usar também a interdisciplinaridade como um facilitador para a construção da aprendizagem. E como um tema interdisciplinar e que ajude na aprendizagem, a gente pode dar o exemplo que foi o tema do nosso trabalho, fazer um estudo da construção, de como que se iniciou aquele bairro onde o aluno vive, qual que é a história daquela cidade, a sua população, como que se iniciou aquela população, a história política daquela cidade, e tudo isso relacionando com a parte do espaço físico, né? Como que é o relevo, ou como se deram as mudanças daquela cidade, como era antes e depois. Podemos estudar o relevo, o clima, a vegetação, a hidrografia, os costumes e a cultura daquele povo. E esses temas, eles podem ser muito importantes e instigantes para o aluno, porque faz parte do seu contexto, do seu dia a dia, e através desses temas a gente pode instigar o aluno a aprender mais sobre as outras histórias, expandir o seu conhecimento além daquele local onde ele vive. E também o aproxima e o ajuda a fazer parte da construção do conhecimento. Olá, meu nome é Ana Paula e eu vou falar sobre a fundamentação teórica do nosso projeto.
Todo o nosso projeto foi desenvolvido a partir de duas ideias principais que dizem respeito à importância da aplicação das disciplinas de História e Geografia no ensino fundamental e também da importância do incentivo desses estudos dentro da sala de aula. O trabalho pedagógico deve-se ao desenvolvimento e ao avanço da capacidade da criança, e toda escola tem que estar atenta ao conhecimento prévio do aluno e, a partir daí, desenvolver as suas capacidades, fazendo com que ele se sinta capaz e ir além da sua capacidade e do seu desenvolvimento. Sendo assim, nosso grupo trabalhou as questões acima, baseando-se na teoria que a interdisciplinariedade deve ocorrer nas disciplinas de História e Geografia, pois sabemos que a interdisciplinariedade ultrapassa a integração de duas ou mais disciplinas, e é uma atitude do professor que é perceptível ao aluno. Tratando-se especialmente do estudo de História e Geografia, o objetivo é que o aluno se aproprie dos conhecimentos históricos, situando-os no tempo e espaço, e o papel do professor é possibilitar condições ao cidadão integrado ao meio em que vive. Com isso, vemos que é de suma importância o estudo dessas duas disciplinas. Em História, por apontar as mudanças e contradições que aconteceram na sociedade no decorrer do tempo. Em Geografia, por situar o homem num determinado espaço, modificando-se com o passar do tempo. Agora vou falar um pouco da aplicação das disciplinas estudadas no projeto integrador. O projeto teve a sua base principalmente nas teorias desenvolvidas em aulas de fundamentos e práticas no ensino de História e fundamentos e práticas no ensino de Geografia, sendo essa as duas matérias que são bases norteadoras do projeto integrador desse bimestre. A matéria Fundamentos e Práticas no Ensino de Geografia trata sobre a importância do estudo dessa matéria nos anos iniciais e na educação infantil. Esses alunos devem ser motivados pelos professores a vivenciar as coisas diferentes, como reflexão, transformar, analisar, comparar, descrever e observar, dentre outras ações. E o aluno deve ser motivado desde pequeno a desenvolver noções de localização e orientações espaciais, como também saber localizar objetos ou em algum lugar. Além também desse aluno a entender o espaço em que vive e entender que o espaço está sempre em movimento. A matéria trata também de uma grande variedade de estudo que pode ser feito, além do estudo normal, como a linguagem musical, a linguagem da cartografia, a linguagem cinematográfica, a textual, a oral, dentre outras. E isso significa que o estudo de geografia estuda os gráficos, globo terrestres, as artes, aos mapas e etc. O objetivo é que os alunos aprendam, e isso envolve os diversos tipos de instrumentos e recursos. Afinal, o processo de ensino deve estar sempre ligado ao processo de aprendizagem. Além disso, o estudo também envolve conhecer as propostas curriculares implementadas no âmbito do Brasil e dos estados. E a matéria de Fundamentos e Práticas no Ensino de História trata de questões e temas voltados à história e sua proposta de ensino, incentivando assim a pesquisa, a elaboração de questionamentos e argumentos, visando que a criança possa se reconhecer enquanto sujeito histórico e se posicionar criticamente ao seu cotidiano. Traz também reflexões sobre o ensinamento de história, abordando as diferentes concepções de histórias presentes nas práticas escolares.
os materiais didáticos, linguagens e metodologias utilizado em diversos programas curriculares dos anos iniciais. A matéria também coloca a importância de o professor ter um compromisso com a formação de uma consciência histórica, que permita que a criança se perceba como sujeito do seu tempo e que pode contribuir na busca de soluções. Olá, eu sou a Adriana, aluna do curso de Pedagogia da Faculdade da Univesp, do Polo de Guararema, e vou falar para vocês um pouquinho sobre a metodologia proposta do nosso projeto integrador, que teve como tema Conhecendo meu bairro, sua história e sua geografia. Esse projeto é o projeto número 4, então eu vou falar um pouquinho para vocês, tá bom? O nosso projeto teve como base pesquisas bibliográficas e bastante reunião virtual. Tá? Devido à pandemia do coronavírus, a gente não pôde se reunir pessoalmente e com isso a gente teve que fazer tudo virtualmente. O que não facilitou o nosso projeto, porque quando a gente vai pesquisar em loco é muito mais fácil. Com isso, a gente não podendo estar se reunindo, não podendo estar conhecendo os problemas de pertinho, a gente conseguiu falar com uma professora, que é uma professora do 5º ano, que dá aula aqui nas escolas municipais de Guararema, onde a gente se reuniu e conseguiu identificar alguns possíveis problemas que seriam cabíveis da gente estar falando do nosso projeto integrador. Um dos problemas é a falta de interesse das crianças em conhecer a própria história do próprio município, ou até mesmo do bairro onde moram. Então, com isso, a gente criou e teve ideia, em cima das metodologias que a gente estudou de brainstorm e descrição de problema, montar planos de aula que falassem sobre o bairro da escola dessas crianças. No caso, o bairro escolhido por a gente foi o bairro do Freguesia da Escada. Com isso, na primeira aula que a gente fez como plano de aula proposto, pegar alguns mapas, que foram utilizados 3 mapas no nosso projeto, que é o mapa do estado de São Paulo, identificando o município de Guararema. O segundo é um mapa identificando o município de Guararema e os seus municípios limites. E o terceiro bairro foi um mapa do bairro da Freguesia da Escada, que foi bem legal a gente encontrar, foi um pouco difícil de encontrar na internet, mas a gente acabou conseguindo encontrar, e a gente colocou isso para as crianças, para a gente mostrar como que é o bairro da Freguesia da Escada. Dentro desses bairros, da atividade proposta dos bairros, a gente falou também sobre algumas características do município de Guararema, no caso, extensão territorial, altitude, quantidade de habitantes e qual é a predominância de vegetação do município de Guararema, que também foi bem interessante. A segunda aula seria falar sobre a história do bairro Freguesia da Escada, onde abrangeu mais profundamente como que surgiu o bairro Freguesia da Escada, quais são os pontos turísticos que ali tem. Foi muito interessante, pois até pra gente, deu pra gente conhecer ainda mais um pouquinho o bairro da Freguesia da Escada. A terceira atividade é propor para as crianças que elas saiam ao entorno da escola e andem pelo bairro, pesquisando sobre a vegetação, sobre a paisagem, conversando com alguns moradores, identificando ali várias coisas, chegando na sala de aula e fazendo uma redação e um desenho do que mais gostou. E após isso, a gente ia montar um painel dentro da escola, falando sobre essa saída ao entorno da escola. A outra atividade é coletando histórias, onde as crianças iriam fazer entrevistas com os moradores mais antigos do bairro da Freguesia da Escada, registrando em fotos, todas com autorizações. E a última atividade seria um desenho à mão livre do mapa do município de Guararema, onde as crianças iriam identificar, dentro desse mapa, o bairro da Freguesia da Escada. E o mais legal de tudo isso, dessa atividade, é que elas iam fazer tudo de mão livre, elas só iam observar o mapa, que seria bem legal para elas também. Todas esses planos de aula teriam como avaliação a própria atividade da criança, avaliando no momento da aula como a criança sairia, como que ela iria reagir, como que ela ia desenvolver o seu projeto, né? O seu trabalho ali no plano de aula.
E a proposta desse plano de aula é fazer com que o aluno interaja com o ambiente e com a história do meio onde ele vive, de forma didática e pedagógica, né? Juntando as matérias de história e geografia. Olá, meu nome é Daniela, eu sou aluna do curso de Pedagogia pela Univesp e estou aqui hoje para as considerações finais do projeto integrador. Esse ano trata-se de um ano atípico, devido à pandemia do novo coronavírus. Infelizmente, não foi possível realizar encontros e nem visitas nas escolas. Tudo foi resolvido através de videochamadas e também fomos atrás de materiais como livros e fotos. Conversamos também com a professora Mariana, uma professora muito experiente que está há 11 anos trabalhando com crianças do ensino fundamental, e ela nos relatou que hoje o maior problema encontrado nas escolas é a falta de interesse e a falta de material didático. Por isso, resolvemos fazer um plano de aula com mais participação dos alunos, pois acreditamos que com a proposta e uma aula mais dinâmica, os alunos possam se interessar mais pelas aulas. Mas infelizmente ainda não foi possível aplicar o plano de aula devido ao isolamento social. Esperamos que em um futuro breve possamos pôr em prática tudo aquilo que mencionamos no presente trabalho.